Silvergate, Silicon Valley, Signature e Credit Suisse são alguns dos maiores bancos globais que estão sendo resgatados para não falirem. Nesses eventos recentes, algo muito grave foi finalmente exposto. Existem poucos lugares seguros de verdade quando o assunto é dinheiro. Nesse vídeo eu vou te provar como os bancos centrais e comerciais do mundo todo se apoiam num castelo de cartas para criar o maior esquema Ponzi da nossa civilização. Se inscreve aqui no canal e assiste até o final para entender melhor como funciona essa engrenagem enferrujada que é o sistema financeiro global e como se proteger dela. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo, e eu vou te guiar por esse recanto da toca do coelho e revelar como os bancos e governos são, na verdade, uma grande pirâmide financeira. No sistema bancário, dificilmente um banco quebra sozinho. Quando um banco grande quebra, ele leva junto outros grandes bancos. Para entender como o sistema financeiro atual é uma espécie de esquema Ponzi, um cartel, um monopólio falido entre bancos comerciais e bancos centrais, é preciso entender como que a gente chegou até o ponto que a gente chegou hoje. Tudo começa no evento chamado Pânico de 1907, nos Estados Unidos, com JP Morgan tentando salvar vários bancos menores da falência, falando com seus amigos mais próximos, como os Rockefellers, e fazendo uma vaquinha para evitar uma quebradeira e restabelecer a confiança no sistema. Em crises, esse é o termo mais usado até hoje, né? Com a vaquinha dos amigos do JP Morgan, investidores da época acharam que tinham conseguido parar o efeito dominó de quebradeiras nos bancos. Mas acontece que dias depois, a Bolsa de Nova York, que estava quase quebrando, caiu 50%, porque as corretoras não conseguiam mais financiamento com esses bancos. Eles precisavam de cerca de 25 milhões de dólares para salvar a Bolsa americana. Naquela época, isso era muito dinheiro. O primeiro ponto aqui é perceber como o resgate dos bancos pelo JP Morgan só jogou a batata quente para outro setor, para a Bolsa, e ela que absorveu o impacto da insegurança econômica que pairava na época e começaram a vender ações americanas desses bancos. Então, para salvar o crash da Bolsa, o JP Morgan de novo falou com seus conhecidos e conseguiu arrecadar os 25 milhões e salvou a Bolsa de Nova York. A conclusão que o JP Morgan e os banqueiros da época tiraram desse evento foi a seguinte: precisamos de mais apoio, de um banco central, um financiador de último recurso, a lender of last resort, alguém que seja capaz de fornecer quantidades ilimitadas de liquidez de dinheiro em situações de emergência. Ou seja, os bancos fazem operações arriscadas, se dão mal e ainda querem alguém que salve eles, e isso há mais de um século atrás. E foi basicamente isso que acabou acontecendo. Os banqueiros da época se reuniram com o governo e em 1913 aprovaram a lei do Federal Reserve e criaram o Fed, o Banco Central Americano. Foi o início da era financeira dos bancos centrais como uma válvula de escape para os bancos e o início do efeito Cantillon no sistema financeiro atual. Bom, e agora o Fed tem 110 anos e não só salva bancos da falência, como determina uma série de políticas econômicas. É nessa instituição que os bancos do mundo inteiro se apoiam e é justamente ela que está causando bolhas de crédito e crises recorrentes. Bancos e empresas multimilionárias fazem operações arriscadas e são resgatadas pelo governo porque são muito grandes para falir. A falência delas afeta a imagem do governo e a sua credibilidade, e é por isso que elas são resgatadas. Eu falei aqui de um evento que aconteceu mais de 100 anos atrás, em 1907, mas em 2008 rolou a crise global. E aconteceu justamente pelos mesmos motivos. Os bancos, em 2005 e 2006, um pouco antes da quebradeira, estavam comprando ativos de alto risco, hipotecas que não seriam pagas, e estavam emprestando dinheiro também para pessoas e empresas que não tinham condições de honrar com as dívidas. Só que agora, nessa crise de 2023, está acontecendo de um jeito totalmente diferente. Ao contrário da crise de 2008 do subprime, agora o Silicon Valley e outros bancos não faliram porque tinham ativos de alto risco. Eles faliram porque compraram títulos do governo americano. Supostamente, o investimento mais seguro do mundo, os títulos do credor de último recurso global. Só que não existe ativo livre de risco totalmente, né? Até mesmo os títulos do governo americano podem perder valor. E foi essa volatilidade implícita da renda fixa americana que quebrou diversos bancos por lá. Isso aconteceu porque os títulos governamentais desvalorizaram quando as taxas de juros aumentaram. É a famosa marcação ao mercado que torna os títulos públicos voláteis antes do prazo de vencimento. Se a gente voltar para 2020 e 2021, as taxas de juros de um título de 10 anos nos Estados Unidos eram de 0,08%. Só que para conter a inflação por toda a impressão de dinheiro de 2020 e 2021, quando o Fed aumentou em 50% a quantidade de dinheiro circulante, ele começou a subir as taxas no final de 2022.
o governo americano emitiu novos títulos com rentabilidade de 5%, muito acima do 0,08% do ano anterior. Isso quer dizer que quem quisesse vender aquele título com rentabilidade de 0,08% não ia encontrar ninguém para comprar, porque o título agora está pagando muito mais, está pagando 5% ao ano, muito acima do 0,08% do passado. Seria um péssimo negócio. A única maneira de conseguir vender é dando um grande desconto. E foi exatamente isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Eles sofreram muitos saques, perderam liquidez, tinham muitos títulos de longo prazo com baixa rentabilidade que derreteram de valor e ainda estavam sofrendo com uma bank run, uma corrida bancária. Eles tiveram que vender alguns desses títulos no prejuízo para conseguir manter a liquidez até travar e não conseguir mais, senão ia derreter todo o seu patrimônio e ia quebrar definitivamente o banco, né? Foi aí que entrou o FDIC, a entidade americana que corresponde ao nosso FGC. E eles acabaram, no fim das contas, resgatando o Silicon Valley. Só que antes de entrar na parte dos resgates, vale comentar que essa é a grande ironia dessa crise financeira. Na crise de 2008, os bancos quebraram porque tinham ativos tóxicos e arriscadíssimos. Só que agora, os títulos tóxicos são justamente os do próprio governo americano, que eram considerados os ativos mais seguros. No que o governo americano começou a manipular os juros, o que era seguro deixou de ser. O Silicon Valley Bank seguiu todas as regras americanas, fizeram todos os testes de estresse que foram pedidos aí pela SEC e pelos reguladores. Eles estavam sendo supervisionados o tempo todo. E é por isso que essa crise bancária atual não reflete só uma falha dos bancos em si, mas também dos reguladores que determinam os testes de estresse e as políticas monetárias. Ser ultra-regulado nesse caso não protegeu nada e pior, depois de falir, ainda socializou as perdas, porque o Fed liberou liquidez extra através do FDIC para salvar os bancos da crise. E eles ainda estão dizendo que não é um resgate, quando na verdade é sim. Eles estão imprimindo dinheiro e recebendo como garantia o patrimônio desses bancos para poder emprestar um caminhão de dinheiro para eles. Eles estão assumindo a responsabilidade dos bancos e falando que a garantia sou eu, porque afinal o que eles têm são os títulos do próprio governo. Só que não só isso, é um resgate do próprio Federal Reserve, do Fed, para não acabar com a confiança no Banco Central Americano em proteger o sistema. E para manter essa ilusão no castelo de cartas do Fed, ele acabou de criar um novo programa chamado Bank Term Funding Program, o BTFP. O BTFP não é um swap de ativos como era o Quantitative Easing, onde o Fed assumia ativos tóxicos e injetava liquidez, o dinheiro nos bancos, né? O BTFP é uma operação de recompra padrão como eles já fazem com os bancos, ou seja, empréstimos garantidos pelo Tesouro. Só que diferente de uma recompra como eles faziam no passado, o Fed está emprestando pelo valor nominal, ou seja, as instituições podem trocar ativos desvalorizados por dinheiro no valor que eles compraram no passado. Ou seja, não há perda e nem punição para ninguém. O Fed acabou assumindo os títulos desvalorizados que os bancos tinham e liberaram liquidez. É dinheiro do nada, assim como era o QE, né? Só que com uma nova narrativa sendo criada. E a gente observa isso nesse gráfico que mostra como o balanço do Banco Central Americano cresceu 300 bilhões de dólares nesses resgates recentes. Então tá ficando mais claro para as pessoas que o depósito num banco é um empréstimo sem garantias para uma empresa alavancada em títulos que estão derretendo de valor. O fundo que deveria ter garantias, o FDIC, tem só 128 bilhões de dólares. E o total de depósitos em bancos comerciais é de 17 trilhões. Então, caso os americanos acordem e resolvam sacar esse dinheiro dos bancos, os títulos e a economia americana eles podem derreter em semanas, porque eles não vão ter 17 trilhões de dólares para deixar as pessoas sacarem. Quando o Fed ele assume os títulos que derreteram e que estavam na mão dos bancos, eles acabaram tirando o risco da equação. Eles acabaram tirando o risco dos bancos e assumindo que a culpa foi deles. E isso é implodir com a coisa mais valiosa no sistema Fiat, a confiança no sistema. Lembra do JP Morgan? Que ele queria restaurar a confiança? Por isso que a Janet Yellen, a secretária do Tesouro, não para de falar que a economia americana está forte e que vai dar todo o apoio para os bancos. É para manter a ilusão de Wall Street e dos Faria Limers também. Afinal, quem vai resgatar o Fed se ele quebrar? E quando acaba a credibilidade dos bancos centrais, qual é a próxima entidade econômica a ser descredibilizada se toda a economia é imprevisível? A moeda, e nesse caso, o dólar. O dólar, na verdade, é um passivo do Banco Central. Quando o Fed imprime dinheiro, eles estão repassando todo o risco financeiro para os seus credores, ou seja, quem usa o dólar. Isso quer dizer que toda a população assume o risco pelas decisões do Banco Central. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa que usa a moeda é impactada. E o mundo inteiro usa o dólar. Ele é usado nos contratos internacionais, nos contratos de petróleo e outras commodities também.
No fim das contas, o governo americano acaba exportando para fora dos Estados Unidos toda a sua inflação e seus problemas via sua própria moeda, porque o mundo inteiro assume o risco do Fed. Tudo isso sem perguntar nada para quem usa a moeda, e nem para os americanos. Não teve voto, não teve plebiscito, nada, tudo numa canetada do dia para a noite. Isso só mostra como para as coisas mais importantes a população não importa. Não tem como escolher o presidente do Banco Central, por exemplo. Eles inventaram a autoridade para dar a si mesmos o poder de criar valor e emprestar para quem eles acham que merece. The banks have accounts with the Fed, much the same way that you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Well, effectively, and we need to do that because our economy is very weak. Com a subida das taxas de juros, os bancos estão sentados em 629 bilhões de dólares em perdas não realizadas. O fundo do seguro do FDIC, o FGC americano, ele está sentado também em enormes perdas não realizadas. O Federal Reserve tem 300 bilhões em perdas não realizadas na sua carteira de títulos. Por isso, o Banco Central dos Estados Unidos está completamente insolvente. E nesse sentido, o sistema financeiro não é nada diferente de um esquema de pirâmide convencional, só que na versão secular. Uma pirâmide financeira beneficia os criadores através de um sistema ou de um produto que promete garantias financeiras e não se sustenta no longo prazo e tende a colapsar, roubando o dinheiro dos últimos participantes, enquanto enriquece os mais antigos. O sistema financeiro é igual, é centralizado nos governos e bancos centrais, e os bancos que estão mais próximos se beneficiam da impressão de dinheiro e são resgatados antes do esquema colapsar. Eles prometem garantias financeiras e bélicas para quem usar o dólar, e os últimos a participar, as gerações mais jovens, empobrecem mais rápido pela degeneração do sistema apoiado em dívidas impagáveis. Roubam do futuro para manter a ilusão do presente. E a impressão de dinheiro deve continuar a crescer exponencialmente para atender o crescimento da dívida, até o dia em que tudo entra em colapso sobre o próprio peso do sistema. Então, se os Estados Unidos pagarem a dívida trilionária, eles quebram, e se continuarem imprimindo dinheiro, eles quebram igual, só que via hiperinflação. É um esquema Ponzi que rouba o valor via impressora e só muda a narrativa para manter a ilusão, igualzinho pirâmides fazem. Imprimir dinheiro e emprestar via crédito para bancos causando diluição do poder de compra de todos é uma forma de roubo discreto. A maioria das pessoas não entende como essa engrenagem funciona. Criaram a maior pirâmide financeira do mundo. E não me admira que seja justamente essa imagem estampada nas notas de dólar. E é por isso que o Madoff, o golpista mais famoso aí do mundo, que enganou toda Wall Street, falou que todo governo é um esquema Ponzi. Ele descobriu como o jogo funciona e usou essa percepção a seu favor. Outra personalidade que já alertou o mundo para o absurdo do sistema bancário foi o próprio Henry Ford, que falou que se as pessoas comuns soubessem como os bancos funcionam, elas nunca colocariam seu dinheiro neles. Eles usam o privilégio da impressora para direcionar recursos para onde é mais interessante politicamente e depois usam os juros para camuflar isso. A boa notícia é que existe um bote salva-vidas para esse Titanic que já bateu no iceberg, o Bitcoin. Afinal, quando o sistema financeiro inteiro é o problema, o melhor a fazer é sair do sistema, é usar outro. E Bitcoin é o único sistema financeiro independente de governos e bancos centrais. Bitcoin não tem nenhuma entidade central controlando, não tem como diluir o dinheiro dos participantes via inflação monetária e não promete nenhum tipo de garantia. É um sistema financeiro independente de governos, criado pelas pessoas, feito para as pessoas usarem. Ele está ganhando valor com a adoção e não com as garantias e instituições que deveriam ser seguras, mas que acabam se mostrando totalmente corruptas. Se você quer aprender como navegar nesse novo sistema financeiro, como comprar e como guardar com segurança sem depender de banco nenhum, no Bitcoin Starter tem aulas do básico ao avançado para você se proteger e ainda aproveitar a valorização do Bitcoin que virá com a adoção. As pessoas estão descobrindo o Fiat Ponzi, que desde 1971 o dinheiro não tem lastro no ouro, e o lastro é justamente a confiança nos bancos centrais se endividarem cada vez mais e imprimir cada vez mais para camuflar esse endividamento impagável às custas do poder de compra público de todo mundo, né? Então, se é apoiado em crenças, se não tem como pagar os credores, se promete o que não pode cumprir às custas de novas injeções de liquidez, é na verdade uma grande pirâmide, um esquema Ponzi. Esteja ciente disso e se prepare. Até a próxima e opt out!